Eu falo quer gravar tudo? Boa tarde, bem-vindos à terceira Semana Internacional de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do município de Petrópolis. Esse encontro está sendo promovido pela Prefeitura de Petrópolis, pela Secretaria Especial de Articulações Institucional, por meio do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. Também conta com a parceria da Inovar Tecnologia Social e com o Conselho de Segurança. Agradecemos a parceria da Smart ID, que traz toda a tecnologia para que possamos estar ao vivo desde ontem, começando a Semana da Mediação. Do dia 21 até o dia 26, estudantes e profissionais das mais diversas áreas terão a oportunidade de se conectarem com assuntos como mediação de conflitos, mediação comunitária, mediação escolar, gestão de conflitos e outros. A Semana Internacional de Mediação e Justiça Restaurativa evidencia o vanguardismo da cidade imperial, primeira do estado do Rio de Janeiro, a ter a mediação e a justiça restaurativa como política pública, através da Lei 7.532, de 17 de agosto de 2017. Sede também da primeira Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, pioneira no país. Estamos retornando com a participação da Cléo Garcia, a nossa mestre, que daqui a pouco será apresentada pela nossa mestre também, Elzielen de Carvalho, que é graduada em Serviço Social pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduada em Mediação de Conflitos pela Universidade Católica de Petrópolis, mestranda pela Universidade Ibero-Americana, ela faz mediação de conflitos, membro da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB Petrópolis, coordenadora do Programa Petrópolis da Paz, diretora do Instituto Inovar e facilitadora de práticas restaurativas. Elze, com você a palavra para fazer a abertura do nosso segundo dia de mediação de conflitos, nossa Semana Internacional. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira Semana Internacional da Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do município de Petrópolis. É um prazer apresentar uma pessoa doce, uma pessoa querida, que não tem muito tempo que eu a conheci, mas que encantou meu coração, Cléo Garcia, advogada, atuando nas áreas de família e criminal, instrutora pelo Instituto Flor do Arumas, com VNR e Instituto Potencialidades, facilitadora de práticas restaurativas, membro do COMPRAS, Conselho COMPAS, Conselho de Ações para a Paz, da Secretaria de Cidadania da Prefeitura de Campinas, e vice-presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB Campinas. Nós acreditamos no ser humano, nós acreditamos na primavera, no renascer. A primavera é um jeito da natureza dizer, é tempo de renovar, é tempo de renascer. Seja bem-vinda, Cléo. Nós ficaremos, a Vanessa Siqueira, que coordenadora da Justiça Restaurativa do programa, acompanhará a sua palavra. Um beijo grande, se sinta acolhida. Bem-vinda, Cléo.
Olá, estou aqui aguardando a chegada da Cléo Garcia, nossa professora, nossa mestra. É sempre bom ouvir a Cléo. Ah, chegou, Cléo. Seja bem-vinda, Cléo, com você a palavra. Agora acho que a gente vai conseguir, né? Agora vamos, Vanessa. Obrigada Faz pela parte. sua tranquilidade, pela sua leveza diante de um fato desse. E é isso que a gente aprende, né? A ter essa tranquilidade para seguirmos diante das dificuldades que aparecem. Essa foi uma delas e a gente vai seguir. Obrigada a todos que voltaram aqui conosco. A Fátima Almeida está aqui com a gente, a Ana Paula, a Mariana, a Maria. Que bom que deu certo, verdade, que bom que deu certo. Vamos lá, Cléo, com você a palavra. Meninas, que prazer estar aqui com vocês, viu? É uma honra. Elce, Vanessa, Mariana, Ana Paula, Patrícia, Alexandre e outros que eu não conheço. Eu só lamento não estar aí pessoalmente. Né? Verdade. Bom, então eu já vou começar minha fala, Vanessa, porque você falou que eu tenho 40 minutos e eu falei que não sei o que eu vou falar, mas você disse que eu consigo, então eu vou conseguir. Que bom, Cleo. E eu já vou pedir para as pessoas que estão aqui conosco, se tiverem alguma pergunta, algum comentário, a Cleo está aqui, ó, disponível para responder para a gente, tá bom? Ela tem muito a nos ensinar e nós temos muito a trocar, então conto com a participação de vocês. Imagina, agradeço a gentileza, viu? Então quando eu comecei a falar, Vanessa, eu estou ouvindo um ruído aqui, é daí? É daqui, mas já passou. Tá bom. Olha, não vai que é daqui, né? Bom, pessoal, eu conversando com a Elce me perguntou sobre o que eu gostaria de falar na justiça restaurativa, porque são tantas áreas, né? E eu resolvi falar sobre a justiça restaurativa na advocacia. Então, eu quero começar dizendo que muitos de nós, né, que trabalhamos com o direito, nós escolhemos essa profissão porque nós queremos fazer justiça, né, seja como advogado, juiz, promotor, defensor, qualquer outro cargo que seja ocupado por operadores do direito, né? Mas, na verdade, o que é justiça? Essa justiça que nós queremos fazer, né? E a justiça restaurativa, ela traz essa pergunta logo no início, quando a gente começa a estudá-la. E aí, nós não sabemos responder o que é justiça, né? O que é justo para mim pode não ser para o outro, né? E vice-versa. Então, será que a justiça é isso, né? Será que a justiça, ela está apenas de um dos lados? Ou será que justiça é nós respeitarmos as leis? E será que a aplicação das leis é sempre justa? Ou será que nós nem queremos olhar para isso e a gente deixa só cumprir, né? Cumpra-se a lei, aquele termo, só acolhemos o termo, na verdade, né? E isso não significa que está sendo feita justiça, não é verdade? Eu sei que isso já tem sido falado em várias áreas e muitos juízes que eu conheço, eles mesmos trazem essa fala, que nem sempre uma sentença é considerada justa. Na verdade, acho que a maioria das vezes, né, ela não é considerada justa. E não é considerada justa por ambas as partes, às vezes até por aquela que ganhou, né? Ou porque esperavam ganhar mais, ou porque esperavam perder menos. E o conflito não tem fim com uma sentença, né? Porque o conflito está muito além de uma solução dada por uma sentença, né? Ele envolve outros elementos. E eu quero dizer que nós somos criados de uma forma competitiva, né? Não colaborativa. E nós, operadores do direito, porque aqui eu falo para todos, mas em especial para os operadores do direito, na advocacia, nós esquecemos que a gente aprende logo no início da nossa formação que nós somos agentes de pacificação e de coesão social. Eu não sei em que momento a gente perde isso, né? Na verdade, sempre tem um professor que nos instiga a ser mais combativo, né? A ser mais guerreiro, eles chamam, uns chamam até de a turma dos vikings, né, para os penais, e a turma do Nutella para os que fazem a área civil. E isso não significa que uma área é menos difícil que a outra. Todas as áreas que envolvem conflito, elas têm a sua dificuldade, né? E o conflito, na verdade,
não é algo simples, né? E a justiça restaurativa entra dessa forma, e não é uma coisa fácil de se explicar, mas eu vou tentar trazer alguma coisa nesses 40 minutos, né? E se você é daquele que trabalha com advocacia, mas prefere saber estudar de acordo com as leis, eu trago aqui algumas resoluções que já existem do tema, né, justiça restaurativa, leis e projetos de lei. Eu vou ler aqui para que vocês possam anotar. E traz aqui, uma delas, acho que é a inicial, a Resolução 2002, de 2012 da ONU, a Resolução 125 de 2010, Resolução 225 de 2016, Resolução 287 de 2019, mas são só algumas, tá, gente? Fala devagar essas poucas que você vai citar, por favor. Então, mas aí eu vou dizer que essas resoluções é só para vocês saberem, quem gosta, na verdade, de estudar através de leis, de resoluções, de códigos, eu estou dando uma dica de que já existe aqui no Brasil muita coisa para a gente observar, começar a estudar e começar já. Existe a lei 12.594, né, que ela institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE. Então, ela é desde 2012, lá já consta as práticas restaurativas, né? Tem um outro programa que eu acho muito interessante de trazer aqui para vocês, que é o programa, ele ainda é um projeto de lei, número 81/2020, que tramita na ALESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele é um projeto de lei que foi idealizado por 3 promotores de justiça, e ele tem uma sigla, e já consta no site do MP, que é a AVARC, A-V-A-R-C, que significa acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos. Eu só estou trazendo para vocês essas coisas, para vocês saberem que já existem alguns estudos. É lógico que as resoluções do CNJ não têm força de lei, mas já orientam os nossos tribunais, já há muito tempo aí. Como vocês podem ver, a primeira é de 2010, né? Então, todas essas resoluções que elas vêm sido trazidas principalmente pelo CNJ, elas propõem muitas mudanças nos tribunais, que é lógico que vai demandar muito tempo, mas eu acredito que nós, como advogados, nós devemos acompanhar e contribuir para que a justiça restaurativa não seja imposta de cima para baixo, e nem acho que é essa a intenção do CNJ, porque senão não será justiça restaurativa, né? E será apenas uma cooptação, então, pelo sistema atual, o sistema que nós já temos, né? E que nós, enquanto operadores do direito, possamos analisar todas as implicações que isso trará, para nós construirmos algo juntos. Se é que isso é possível, uma justiça como a justiça restaurativa, que ela tem algumas peculiaridades que são, assim, quase artesanais. Como nós podemos pensar na justiça restaurativa dentro do sistema judicial, como nós conhecemos, que tem toda uma racionalidade. Eu não estou dizendo que hoje eu não sei nem dizer para vocês se eu sou contra ou a favor de uma normatização, eu só entendo que ainda não consigo entender a justiça restaurativa dentro do judiciário sendo tratada de um modo artesanal. Mas esperamos que no futuro isso ainda possa acontecer, né? E eu trago ainda aqui 2 pontos, na verdade, que um dia nós fizemos uma reunião no grupo de estudos aqui em Campinas, e a gente foi falar sobre críticas à justiça restaurativa, e ao final desse encontro nós vimos que nós não podíamos falar sobre críticas, porque a gente não conhecia profundamente. Então, o que eu trago aqui para vocês é que estudem e comecem a ler desde já sobre justiça restaurativa. Existe muito material que não existia até 5 anos atrás. E um outro ponto que eu trago para vocês também, que eu gosto muito de trazer nos encontros que eu faço nas minhas falas, que é sobre o Ailton Krenak, que o Ailton Krenak é um representante dos povos indígenas, né, do povo Krenak, que habitam as margens do Rio Doce, em Minas Gerais, e o Ailton Krenak diz que nós somos um povo sem memória, né, os homens brancos.
que nós vivemos de Ctrl+C e Ctrl+V, copia e cola. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós não temos tempo para pesquisar, não temos paciência, talvez porque não tenhamos essa paciência ou porque acreditamos naquilo que está escrito, né? Nós acreditamos que o que encontramos, seja onde for, seja uma verdade. E eu vi um artigo no site do Senado que o termo justiça restaurativa foi cunhado por Albert Eglash, e o que não é verdade, né? E isso é altamente disseminado. E apesar das ótimas contribuições... Oi? Você vai falar um pouquinho dessa história, então, por favor? Brevemente? Então, é que eu ia dizer que, na verdade, apesar das ótimas contribuições do Albert, né, que é muito reconhecido por Howard Zehr, em todos os estudos, o termo justiça restaurativa remonta de 1950, e ele vem de um teólogo e filósofo alemão chamado Walter Schonfeld. Mas eu não vou me aprofundar nisso, senão a gente não sai daqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Existem coisas que nós precisamos estudar. Não é o que dizem para vocês apenas que justiça restaurativa é isso. Eu preciso conferir se é isso. Precisamos pesquisar, nos aprofundar, né? Então, outra coisa também, que a justiça restaurativa, ela chegou no Brasil em 1999, com o Pedro Escuro Neto. Não em 2003 com o judiciário, como muitos pensam, né, entendem. Isso, por favor, não é uma crítica, mas é reconhecer de onde veio, e é lógico que o judiciário tem um papel importantíssimo nisso, porque ele acabou institucionalizando, de uma certa forma, a justiça restaurativa e disseminando, mas nós temos que reconhecer a história. E também a prática de um encontro circular não resume o que é justiça restaurativa. Eu estou trazendo alguns pontos aqui só para esclarecer essa coisa do Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente precisa compreender, estudar e pesquisar. Né? Estou indo rápido, né, Vanessa? Você que me apressou, porque você falou que eu tenho pouco tempo. E aí... Tem todo o tempo do mundo, Cleo, mas nesse momento 40 minutos. Que já não é 40. Já bom, não. Eu quero dizer que essa minha fala, não quero que ela traga aqui um alerta, uma crítica, mas que seja um convite, porque dentro da justiça restaurativa é o que mais cabe, o convite, né? Porque nós acreditamos muito no princípio da voluntariedade, e reforço o convite para que os operadores do direito, principalmente os advogados, comecem a cuidar dessa humanidade que tem dentro de você. Todos nós temos essa humanidade, né? Seja que resgatando, né, o que ela está lá perdida, ou se a gente pode reforçá-las, mas para conseguirmos, através disso, atender melhor a sociedade, aquele que nos procura, né? E quando eu fui convidada, né, para falar sobre esse tema, eu consultei as meninas da Comissão de Justiça Restaurativa, da qual eu faço parte, né, onde eu estou como vice-presidente, aqui na terceira subseção da OAB de Campinas, e a quem aqui agradeço publicamente, porque elas me trouxeram algumas inquietações que os advogados têm sobre a justiça restaurativa. Então, eu quero agradecer a Thaís Paladino, a Letícia Penteado, a Kátia Coelho, a Simone Alarcon, que elas me trouxeram essas inquietações. Eu vou deixar aqui um abraço para a Fabiana, que eu vi que ela também está nos assistindo, a Fabiana Salateu, que também faz parte da comissão. E aí elas trouxeram o seguinte, eu anotei algumas coisas aqui, ó, e uma delas disse assim, se o meu cliente chegar a um consenso, né, num procedimento restaurativo, será que o juiz e o Ministério Público podem não considerar isso e manter aquela pena aplicada? E aí fica aquela sensação, né, de in idem, né, que a pessoa bis in idem, que na verdade a pessoa está sendo culpabilizada 2 vezes e penalizada 2 vezes, né. Então, ela trouxe também, deveria haver uma garantia de que haveria um impacto desse meu consenso no processo penal. Um procedimento restaurativo não daria a segurança jurídica que um processo judicial traz. O consenso não teria força de lei, né, e não valeria como um título judicial, extrajudicial, né, que possa ser executado. E num procedimento, tudo isso, gente, são inquietações, tá? Num procedimento restaurativo, como seria a participação do advogado? Como o advogado poderia indicar para um processo restaurativo alguma das partes, né? E
também elas disseram o seguinte, que não é fácil explicar a justiça restaurativa para um cliente, que muitos advogados sabem o que é mediação, mas que eles não entendem a postura que devem ter, e muito menos no procedimento restaurativo, né? Bom, trazendo tudo isso aqui que eu elenquei, eu sei que existem muitas outras, né? Agradecer a todas elas que já organizaram várias perguntas, né? Muito obrigada a cada uma de vocês. Deixo aqui o agradecimento e vamos lá, Cléo, vamos responder a todas essas questões. Então, e a questão é que não existe uma resposta pronta para tudo isso, né? Porque não há uma norma no Brasil. A justiça restaurativa não foi ainda normatizada, não tem algo que nós temos que seguir ao pé da letra e que tenha força de lei. Né? E eu nem sei, como eu disse, se eu concordo que isso exista. Eu acredito muito na justiça restaurativa antes de ser judicializada. Acredito muito também numa forma de reconhecermos a dor da vítima, né? E aí talvez, eu não consigo assim ainda pensá-la dentro de um processo penal. Mas penso sim quando a pessoa já estiver cumprindo uma pena, apesar que a Rafaela Palamola e o pessoal do CEDEP já fez estão fazendo, né, algumas experiências em presídios, e o que se constata é que não há estrutura física para isso, e nem estrutura, e nem condições, e nem vontade para isso da administração, né, porque não tem local, não tem segurança suficiente, enfim, são vários obstáculos mesmo, que talvez um dia a gente possa superar, né. E aí, o que nós temos visto hoje de justiça restaurativa aplicada, já no judiciário, mesmo nos processos que já estão encaminhados, né, dentro da vara da infância e juventude, né, nos atos infracionais, e na violência doméstica. Só que não há uma exclusão da justiça comum, então os dois procedimentos correm paralelamente, tá? E é necessário uma ampla discussão sobre isso, né? Então, eu acredito que a OAB e os advogados precisam estar presentes nessa discussão. Hoje, no Brasil, já existem várias comissões de justiça restaurativa, existem grupos de estudos que discutem tudo isso, porque são vários detalhes. Não é apenas você dizer, vai haver um encontro entre vítima e ofensor, mesmo porque a sociedade não está preparada ainda, a sociedade não conhece o que é justiça restaurativa, né? E aí eu trago também, além dessas inquietações, né, que eu não trago nenhuma resposta, né, Vanessa? Mas trago que é possível, sim, nós levarmos a justiça restaurativa para a advocacia, na forma como você atende o seu cliente, na forma como você observa o que acontece, não só com o conflito que ele está trazendo, o lado dele, mas o lado da outra parte, né? De você tentar compor ali, antes de judicializar, por que não? Né? E porque o cliente não é que ele espera que a gente judicialize, ele espera uma resposta, ele espera uma ajuda, né? E para você que já fez um curso de formação de facilitador, que é advogado também, né, mas aí vai valer para todos mesmo, né, que eu estou falando para advogado, mas vale para todos. Eu trago aqui uma reflexão da Fernanda Laender, que é querida, ela fez uma live que eu assisti esses dias, e ela fez uma reflexão sobre o que é ser facilitador, e ela diz o seguinte, que facilitador somos todos, enquanto estamos vivendo e trabalhando em alguma coisa, não importa a ocupação, não importa a profissão, mas que todos esperam que nós, enquanto profissionais, possamos facilitar a vida deles e não complicar, né? Então, eu compartilho aqui algumas ideias também da Kátia Coelho, que ela também faz parte da comissão, que ela trouxe assim, Cléo, eu tenho essas coisas, mas coisas que eu vivo, né, sentimentos que eu tenho, que eu vivo, e sei que facilitadores vivem também. Mas, assim, uma ideia para os advogados que já são facilitadores, procurarem vivenciar na prática, na sua própria vida, os princípios e os valores da justiça restaurativa, né? Que nós tenhamos paciência com os obstáculos, né, que aparecerão, seja de qualquer parte, né, das partes envolvidas, dos parceiros do direito, das instituições, da família,
Enfim, nós estamos num caminho, a justiça restaurativa é um caminho, né? E é natural esses obstáculos, e algumas mudanças geralmente demoram séculos, né? Nós não podemos querer que isso aconteça de uma hora para outra, né? Vamos contornar os obstáculos. Bom, também, conversando com a Kátia, a gente falou que a justiça, os procedimentos restaurativos, eles têm um ritmo, e geralmente não é rápido. Existe, assim, um conceito na justiça restaurativa de que ela é informal, de que ela é mais rápida que o procedimento normal, mas eu não concordo com isso, porque ela trata com muito cuidado todas as etapas e todas as partes envolvidas, né? Então, não é uma coisa rápida, mas concordo que ela seja mais eficiente no sentido de dar uma resposta mais justa, mais eficaz, né, para as partes que estão envolvidas. Vanessa, você pode me interromper quando você quiser, viu? Então, eu estou dizendo aqui que se o procedimento restaurativo tem um ritmo, nós devemos respeitá-lo, porque ele demanda reflexões, né, de todos os envolvidos, e cada um que tem um tempo, né, para assimilar aquilo que lhe foi passado, e nós temos que ter paciência e resiliência para não cedermos à pressão das partes. Porque, geralmente, quando nós atendemos, né, uma das partes, elas pressionam porque elas querem uma rapidez maior, elas querem uma solução, né? E aí tem essa coisa do facilitador respirar fundo e falar, não, não é assim, né? O procedimento restaurativo demanda cuidado, demanda tempo, enfim, que nós possamos manter a fé nessa filosofia, né? Entendermos que não vamos salvar o mundo, que isso não é uma solução para o mundo, que temos que respeitar o limite, né, do outro, do que o outro consegue aceitar, né? E como facilitador ainda, que de facilitador não há nada, né, gente? De fácil ali não há nada, é muito trabalhoso. Um curso não constrói ou nos torna um facilitador, apenas um curso, né? Eu sei que outras profissões também são assim, mas na verdade, eu ministro aulas, né, para formação de facilitadores, que a gente fala, mas, assim, eu também questiono muito essa nomenclatura, porque é uma construção que não termina, acho que não termina nunca, né, e esse curso, na verdade, eu procuro disseminar a justiça restaurativa, e numa linguagem simples, porque se nós queremos que a sociedade compreenda o que é justiça restaurativa, nós temos que falar a linguagem deles, nós temos que explicar o que é, a que veio, né, porque hoje elas não sabem, a maioria dos advogados também não, e a maioria tem uma ideia construída, talvez, do que ouviu, né, e não do que leu, ou do que tem estudado, enfim. Você quer fazer alguma colocação, Vanessa? Quer que eu repita as leis? Quantas reflexões, que reviravolta, né? Que bom te ouvir, Cleo. Você falou dos princípios e valores, eu não sei, acho que seria importante você falar um pouquinho sobre, porque talvez algumas pessoas aqui não estejam tão próximas da justiça restaurativa, como você citou os princípios e valores, se você puder falar um pouquinho sobre eles, eu acho que já fica essa questão. Tá. Na verdade, tem alguns que são os mais conhecidos, né, que é a questão da voluntariedade, que não é porque nós convidamos uma pessoa para fazer um procedimento restaurativo que a pessoa seja obrigada a fazer. Então, a voluntariedade, acho que é o princípio mais importante, e se não for respeitada, não estaremos fazendo justiça restaurativa, né? A informalidade, que então é um procedimento que não demanda toda aquela formalidade do nosso sistema judicial, né, que tem um processo, que tem um advogado, que tem um defensor, que tem um Ministério Público, que tem um juiz. Então, é informal, porque ele é um encontro, e geralmente ele é dialógico, né, através do diálogo entre as partes. Vou trazer uma aqui, mas é uma provocação, porque não é todo mundo que utiliza, mas em alguns cursos eu encontrei, que é a neutralidade. E aí eu não estou falando de neutralidade no sentido de que o facilitador tenha que ser neutro, porque aí a gente chama de imparcialidade.
mas a neutralidade no sentido de nós fazermos esse procedimento, esse encontro, que não seja um local que seja mais favorável para uma das partes, né? Que ele seja realmente um local neutro. Algumas pessoas dizem que caberia, sim, fazer dentro do tribunal, né, no judiciário. Eu não concordo muito com isso, porque se há um local que nos traz muita... não traz um acolhimento, é um tribunal, né? Até as pessoas que trabalham lá sabem disso. Então, acredito também que o CNJ tem essa preocupação de criar núcleos fora do judiciário, né? Imparcialidade, que seria o facilitador realmente. Hoje, nos estudos mais avançados, já existe uma fala de imparcialidade balanceada, né, que seria uma forma de você, lógico, não tomar o lado de nenhuma das partes, mas saber que, se há uma vítima de crimes graves, é necessário que ela saiba ali que ela tem uma certa prioridade, um certo cuidado, né, em detrimento daquele ofensor. Que mais, Vanessa, que eu posso dizer dos princípios? Informalidade, neutralidade, imparcialidade, voluntariedade, e aí os valores, né, que seriam sermos honestos, né, porque não se tem um encontro restaurativo se as pessoas não forem honestas, né, com a história que vão contar e consigo mesmas, a responsabilidade, a reparação, que o intuito, na verdade, da justiça restaurativa é trazer um olhar para a vítima, porque hoje não existe nenhuma lei, embora na Lei Maria da Penha já exista alguma coisa, que as vítimas têm um certo cuidado, né, um certo atendimento prioritário, mas na maioria dos casos a vítima não é ouvida, e a justiça restaurativa nasceu disso. Então, para quem vai começar a estudar a justiça restaurativa, eu sugiro que comece realmente estudando os movimentos que a originaram, né? Os movimentos que são, os movimentos sociais, que são o abolicionismo penal, o feminismo, a vitimologia, né? Que tudo isso surgiu logo depois da Segunda Guerra, né? Então, tem muita história por detrás disso, e é um assunto, assim, muito profundo, não dá para você falar em 40 minutos, né, Vanessa? E a justiça Alguém falou, mas... Cleo, a Elza está aqui do meu lado perguntando se você acha que a justiça restaurativa será a justiça do futuro. E eu queria já te pedir para dizer se você já sabe de alguma universidade, algum curso de direito que já está inserindo essa pauta na instituição. Então, se já é normal isso, estar estudando a justiça restaurativa nesse meio do direito. Nossa, não é normal. Vou começar pela última pergunta, então. É muito difícil hoje, eu faço algumas palestras em faculdades aqui em Campinas, né, de direito, pedagogia e psicologia, mas é muito difícil você chegar até lá, a resistência é muito grande, embora eu veja que exista uma abertura por conta dos alunos, sabe, dos jovens alunos que esperam algo diferente, né, e eu sei de uma faculdade no Paraná, e eu vou ficar devendo o nome aqui, mas ela já tem um curso lá, que ela aplica essa disciplina da justiça restaurativa. Eu acho que é uma universidade federal, e eu não vou falar o nome porque pode ser que eu erre, mas enfim. E com relação ao que a Elce disse, que é a justiça do futuro, então, Elce, talvez um futuro muito longínquo ainda, né? Porque hoje o que eu observo quando nós falamos sobre isso, hoje as pessoas ainda não entendem que possa existir algo além da punição. Porque eu trago sempre a reflexão, porque nós temos essa cultura, né, do punitivismo. Se a pessoa fez isso, nossa, mas então, como que ela vai pagar por isso? Então, eu sempre procuro perguntar se nós queremos justiça ou nós queremos vingança, né? E a vingança também é um sentimento que nós acolhemos, entendemos, porque, na verdade, a vingança é uma forma de você querer a justiça, né?
Mas o que eu digo, assim, por exemplo, hoje, hoje na lei de drogas, e lógico que isso agora está sendo discutido, qual a quantidade de drogas específica para você ser considerado um traficante. Hoje qualquer um é preso, né, e fica lá preso, e nós devemos olhar, gente, para essa dependência química como algo, é uma doença, né? Não é possível que em 2020 nós ainda não entendamos que isso é uma doença, que uma cadeia não vai tratar a dependência química, pelo contrário, ele vai sair de lá já empregado com outro traficante, não é? Fazendo outras conexões, na verdade. Então, eu acho que nós precisamos olhar se isso faz sentido, se essas penas que são impostas fazem sentido e se elas têm um propósito. Porque se nós entendemos que a punição é necessária, com qual propósito ela é necessária? É para diminuir a violência? E a violência diminuiu? Porque na década de 90 nós tínhamos 90 mil presos e hoje nós temos 850 mil aproximadamente, quase 1 milhão. Então, e nunca se prendeu tanto, mas é isso que resolve, né? A prisão resolve? E os juízes compactuam dessa ideia, né? Alguns juízes que já questionam isso, nós temos juízes aí que tem vários vídeos que vocês podem procurar, o doutor Egberto Penido, a Larissa, né, de Ponta Grossa, nós falamos com ela semana passada, maravilhosa. Larissa disse que ela pegou a chave da cela que ela vivia como juíza, da gaiola, ela diz, e ninguém mais toma dela, que agora ela só vai fazer justiça restaurativa, e em Ponta Grossa tem assim, projetos maravilhosos, aplicando a justiça restaurativa. O Marcelo Salmaço também, doutor, né? Marcelo Salmaço, exatamente. Olha a minha intimidade com ele, Cléo, Marcelo Salmaço, doutor Marcelo Salmaço, Leoberto também, né? Sim, do Sul. Leoberto Branquer. Exato, Fábio Vieira, nossa, são tantos, e muitos trabalhos acadêmicos da Rafaela Palamola, do Daniel Achute, gente, eu não vou nem enumerar porque tem muita coisa, mas assim, se nós queremos estudar e compreender a justiça restaurativa, há muito material, para quem não tem paciência de ler, tem muito material através de vídeo, e dos próprios juízes falando sobre isso, né, muitos juízes que deixam de atuar na área criminal, porque não entendem mais como podem estar apenas aplicando aquela pena e não se fazer justiça, né? Mas, enfim, mas, Elce, espero que seja, assim, algo do futuro, né? Que ela vem com essa força de humanidade, que mais do que nunca a gente vê nessa pandemia que nós estamos vivendo, como nós somos interconectados, que é o que a justiça restaurativa traz também. Ela acredita que um dano nunca atinge somente a vítima, ela atinge todos ao redor, e não só as pessoas ao redor da vítima, mas as pessoas ao redor daquele que cometeu o dano, né? Porque o que eu faço afeta o outro, o que o outro faz também me afeta, não tem como nós negarmos isso, né? Estamos todos numa teia mesmo. Faltou responder alguma coisa o que a Elsa perguntou, Vanessa? Acho que não. Não, ela está se sentindo super contemplada aqui. A Cris Lobato, que é uma super parceira nossa do Rio. Ela disse que no Rio de Janeiro há na UFRJ a iniciativa do professor Tiago em levar o tema de JR para a graduação, na graduação. Então, obrigada, Cris, pela contribuição. Sim, existem algumas pós-graduações, né, Vanessa? Acho que em Belo Horizonte tem, em Santa Catarina também tem, né? A Cris, Santos, maravilhosa. Né? Tem Santos também. Sim, Santos, que tem um programa de justiça restaurativa já muito forte. A Cris Lobato, ela também é da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB, lá do Rio, né, Cris? A Cris tem um projeto também, é um projeto chamado Escutar. E nós não podemos esquecer também que a CNV, muita gente que trabalha com a CNV está trabalhando com justiça restaurativa e vice-versa, porque, né, a CNV, a comunicação não violenta, para quem não conhece, é a linguagem da justiça restaurativa, não temos como dissociá-las, né? O que mais, Vanessa? Aí eu fiquei com medo que não ia dar tempo, e até que deu tempo de falar um monte de coisa.
Deu tempo, Cleo. Eu gostaria de saber se alguém já quer fazer alguma pergunta. A gente está se aproximando do final, uma pena. A Cleo está com um curso aberto de formação de facilitadores, uma introdução. Daqui a pouco ela vai lançar o avançado de justiça restaurativa, círculos conflitivos. Eu estou na fila aguardando esse curso. Eu Cleo, também. a Elza também, toda a equipe. É só entrar no Instituto Potencialidades, que o link está lá. A Cristina, que faz parte do nosso grupo aqui, está fazendo o curso agora, a Marta Lírio. É sempre muito bom estudar, e estudar com a Cleo é melhor ainda. Né, Cleo? E aí eu vou ficar convencida. Aqui, Cleo, algumas perguntas. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente segue para o encerramento, tá bem? Tá, eu vou comentar enquanto isso que, às vezes, a preocupação dos advogados é que, e muita gente me fala isso, né? Nossa, mas justiça restaurativa, então vai ficar tudo bem, vai passar a mão na cabeça. Então, lembrando mais uma vez, a justiça restaurativa não elimina o processo normal, tá? E também, ainda hoje, o consenso, o acordo que é feito, pode ter impacto na pena, mas isso não é algo que seja, assim, definitivo. Uma outra coisa que eu ia dizer é que para nós encararmos as nossas vítimas, ou para a vítima encarar o ofensor, não tem nada de fácil, não tem nada de passar a mão na cabeça, é necessário muita coragem, né, e muita autorresponsabilidade, no sentido de eu querer realmente reparar algo, ou eu estou realmente consciente do que eu fiz e arrependido. Então, existem muitas coisas a serem discutidas, gente. Não é porque talvez o judiciário comece a implantar a justiça restaurativa que isso possa ser oferecido para todos, mesmo aqueles que não se responsabilizaram pelo que fizeram. Como que eu posso oferecer um procedimento restaurativo para a pessoa que não admite que fez aquilo? Né? Eu trago aqui, então, aquela reflexão, que acho que foi a Letícia que trouxe, que gostaria de ter uma garantia, né, de que o meu cliente não estaria incorrendo naquela coisa de ser penalizado 2 vezes, porém, eu também trago uma outra reflexão. Quem me garante que ele não estará fazendo esse procedimento apenas para obter uma pena mais leve? Então, são muitas reflexões, muitos cuidados que nós temos que ter com isso, né? Então, de justiça leve, ou que seja apenas um afago naquela pessoa que cometeu um dano, não tem nada. Só queria deixar isso bem claro, para que todos entendam. E uma justiça, uma vez, num curso, me perguntaram, então, se eu achava... porque quando a gente faz um curso, a gente compara, né, o que é a justiça comum, né, tradicional, e o que é a justiça restaurativa, porque são muito diferentes, realmente, no olhar, né, na forma como nós olhamos, e algumas pessoas entenderam que eu estava comparando, dizendo que a justiça restaurativa é melhor do que a justiça tradicional. Não, nós fazemos essa comparação para que vocês possam entender a diferença, e são diferentes, realmente, né, não é a questão de optar por uma e outra, porém, sabendo que talvez, antes de judicializarmos, nós podemos sim fazer uma justiça restaurativa e que talvez o sentimento de justiça seja muito mais eficaz. Deixa eu virar aqui para a Cleo, para a Elza, que ela tem uma questão aqui para colocar. Fala, meu amor. Pois é, minha amiga querida, eu gostaria que você falasse sobre a importância da justiça restaurativa no primeiro momento dentro de nós, como a gente recebe. E quero te agradecer por ter nomeado a Meg. Agora você fala, né? Quem é a Meg? A Meg, eu precisei nomear, porque numa aula da Cleo, ela provocou que nós tínhamos que olhar para a nossa raiva, né? E a justiça... A culpa, né? A nossa culpa, a Meg é a culpa. Então, nós tivemos que nomear, né? E encarar a nossa culpa. Então, a Meg está muito bem, Cleo, e eu quero te dizer que eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa transformação que a justiça restaurativa ela acaba fazendo dentro de nós.
Sim. Bom, com relação à Meg, eu vou começar agora a falar da Meg, nessa aula. Na verdade, a ideia de nomearmos a culpa é do Felipe, o Felipe Novaes, que é um terapeuta, ele tem um blog, e agora, Felipe, eu devo falar o nome do seu blog, eu vou esquecer, é afeto.com.br, eu não me lembro, mas enfim. E ele fala que o ideal é nós convivermos e entendermos quando a culpa aparece, né, nós nomearmos essa culpa e conversarmos com ela. E a minha se chama Morgana e a da El se chama Meg, né? E ela não nos abandona, né? Exatamente. Isso faz parte do humano, né? Faz parte, Então, faz parte. como nós somos capazes de aceitar, né, de olhar para a nossa culpa e trabalhar com ela, que todos possam ter a mesma oportunidade, o mesmo momento, né, de ser auxiliado pelos facilitadores, para ter essa restauração, né? Porque quando a gente se entende, né, com os nossos sentimentos, como fica mais fácil, né, Cleo, da gente se restaurar e dar a oportunidade, querer dar a oportunidade do outro também se restaurar, se aproximar com perdão, não é? A justiça restaurativa, para mim, ela é grandiosa, ela é de uma extensão muito grande, porque ela se aproxima da possibilidade da gente compreender o motivo do outro, não de justificar nada, como você várias vezes já pontuou na sua fala, mas de tentar compreender, olhar com as lentes do outro, né? É magnífico. E isso deve criar um contraste muito grande com todos aqueles do direito que estão prontos, que a academia prepara para o embate, para o litígio, né? E hoje, essa oportunidade de nós estarmos falando para grande parte de advogados, buscando os advogados colaborativos, né, Cleo? Exato. Você sabe que, por falar em colaboração, eu quero falar de um ponto que a Kátia Neves trouxe, que ela faz parte da advocacia colaborativa aqui em Campinas, mas, Elcio, só retomando que realmente a justiça restaurativa começa primeiro em nós. Se nós não vivenciarmos essa verdade, se nós não entendermos, não nos compreendermos, eu digo que se a gente não olhar para os nossos abismos, nós não vamos saber tratar o conflito do outro. Isso não precisa ser facilitador, eu estou dizendo até como advogado mesmo, né? Nós vamos pegar a dor do outro, nós vamos tomar, vamos vivenciar. Então, ser facilitador é você compreender que, às vezes, o que dói no outro não, pode doer também em você, mas que você precisa ter esse distanciamento e esse olhar humano, para compreender o que está acontecendo, mas nós só vamos entender isso se nós nos conhecermos. E o autoconhecimento não termina nunca, você sabe, né, Elcio? Então, não é um... A Meg está aqui. Exatamente. Eu vou só trazer, então, para finalizar a fala da Kátia, que ela me falou, a Kátia Neves, ela comentou se a justiça restaurativa poderia ser aplicada na alienação parental. Então, eu não vejo um campo melhor do que esse, porque na alienação parental, muitas pessoas cobram que deveria ser criminalizada, né? E o que adiantaria você criminalizar a alienação parental? Você não estaria fazendo uma alienação com a outra parte? Né? Então, às vezes o advogado esquece que há uma criança no meio daquele processo. Né? Nós precisamos olhar para o que é melhor para a criança, né? E para a criança é sempre melhor que os pais se conversem. Então, é lógico que a justiça restaurativa trataria da alienação parental de uma forma maravilhosa, né? Que é você conversar individualmente com as partes, para ver o que trouxe aquilo. Tem um caso muito engraçado de um casal, né? Uma mulher e um rapaz que estavam se separando, e eles brigavam pela guarda, por visita, brigavam por tudo. E foi feito um procedimento restaurativo, começou a conversar com eles, e chegou naquele momento individual que você pergunta, quem você quer levar
para que seja ouvido também nesse círculo, e nós também vamos conversar num pré-círculo, né, para que essa pessoa seja um apoio, ela não vai tomar a sua parte, mas que compreenda tudo que está acontecendo e que possa contribuir para que essa situação melhore. E a moça disse que levaria a mãe. E quando o ex-marido soube que ela levaria a mãe, ele falou, então não vou fazer procedimento restaurativo, porque o meu problema é com ela. E aí foi feito um procedimento restaurativo com os dois, com o rapaz e a sogra, porque o problema estava ali. E depois nem precisou fazer um procedimento com os pais, porque já tinha se resolvido. Então, é necessário olharmos para todas as partes envolvidas num conflito, né? E muitas são atingidas de uma forma que nós nem sabemos, né? As influências que um dano pode causar. É isso, Elci, nós terminamos? Ei, Elci, eu estou com você muda agora, eu não estou te ouvindo. Perfeito. E é um processo eterno, né? Um estudo, uma busca eterna, para que sejamos cada vez mais conscientes do papel de estar ali conduzindo, facilitando um diálogo de família, seja lá qual for, de reconstruir algo, né? Exato. Mesmo em família, mesmo quando o casamento terminou, mas que haja respeito, que haja a confiança, né? Que permaneça a confiança de você entregar o seu filho, sabendo que o pai vai dar conta, ou vice-versa, né? Permitir que a mãe leve, restaurando aquele grupo, porque para a criança, como você colocou, é o pai e a mãe dela, né? Exato. E não tem como você excluir um ou outro, né? A criança é feita de 50% de um, 50% do outro. Verdade. Não tem como. É isso aí. Eu vou voltar com a Vanessa e estou aqui curtindo você demais. Muito obrigada, minha amiga. E beijo para você e para a Meg. Um beijo na Meg e na Morgana. E na Morgana. Sem som, Vanessa. Aí, agradecer, Cléo, imensamente por essa disponibilidade, por ter ido e vindo algumas vezes, né? As pessoas que retornaram conosco, muito obrigada. E eu queria só falar uma frase do Eduardo Galeano. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, que seja daqui a um século, que seja dentro de nós, que a gente possa continuar acreditando no poder que tem a justiça restaurativa, no cuidado da nossa humanidade, na humanidade que existe no outro também, não é, Cléo? Eu te agradeço muito pela sua participação. Mais tarde, já deixo o convite, Cléo, para a nossa agenda de mais tarde. Nós vamos receber o Juan Vezula, que vai falar sobre mediação emancipatória, e às 20 horas nós vamos receber a Juliana. Que falará sobre o movimento da mediação virtual, né? Ação Nacional de Mediação Virtual. Então, aguardamos todos vocês mais tarde, eu e toda a equipe do Petrópolis da Paz, e a Elza, que está aqui compondo essa mesa virtual, que precisa de um distanciamento, então a gente está tentando respeitar esse distanciamento. Um beijo, Cléo, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a todos. E um beijo grande em vocês. Até o próximo ano. Até a próxima. Eu volto mais tarde para ver a Juliana. Então tá bom. Até já. Beijo. Tchau, tchau.